pouquinho mais sobre matéria, sempre lembrando, e a Rô foi muito feliz na mensagem que ela mandou para vocês, vai mandar para vocês, dizendo que isso aqui é muito mais uma orientação, muito mais uma manutenção do foco de vocês, né? Adiantando um pouquinho o conteúdo, né? Do que propriamente a gente considerar não vai se considerar como conteúdo dado, certo? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Para fechar esse capítulo de ligações, e aí eu posso mandar a lista de exercícios para vocês, tá? Fechar esse capítulo de ligações aí, vamos falar sobre interações intermoleculares, forças intermoleculares ali, o que a gente pode falar a respeito disso? Então pensa o seguinte, o que seriam interações? Seriam aproximações, né? Seriam forças de aproximação, né? Entre moléculas na formação de uma substância. Eu sempre faço uma brincadeira em aula, que aqui não vai ser possível fazer, obviamente, em que eu escrevo H2O no quadro. Então quem já foi aluno vai se lembrar disso, que eu escrevo H2O no quadro, tá? Então, bom, escrevi H2O. Aí eu pergunto sempre, entendeu? Eu coloco H2O no quadro, escrevo H2O, tá? H2O, tá? Aí você pergunta assim, o que é isso? Aí o pessoal responde rapidamente, é água, professor. Não, aquilo ali é uma forma de representar a molécula de água, perfeito? A substância água que a gente visualiza, a gente ingere, faz parte do mundo, né? 70% é água, aquela substância não é uma molécula isolada. Então aquilo que eu estou representando, automaticamente, não pode ser diretamente a substância água. Aquilo é a representação de uma molécula. Bom, a pergunta que se faz agora, como é que eu formo a substância? Então eu pego essas moléculas e vou aproximá-las, vou juntar essas moléculas. A dúvida que segue daí, mas tu nos ensinaste que quando a gente faz as ligações é para adquirir estabilidade eletrônica. Sim, a estabilidade eletrônica daquela eletrosfera daquele átomo. Então aquelas ligações que nós vimos até agora, ligação iônica, ligação metálica, ligação covalente molecular, são ligações interatômicas, ou seja, entre átomos, para que haja estabilidade eletrônica. No momento que isso foi atingido, meus amores, tá? No momento que isso foi atingido, eu tenho molécula isolada. Eu tenho a molécula da água, eu tenho a molécula do CO2 isolado. Molécula isolada não é substância. Para a formação de substância, o que eu tenho que fazer agora, gente? Eu tenho que aproximar moléculas. E essa aproximação de moléculas é que nós vamos chamar agora de interações intermoleculares. Então, tu pode entender o conceito da maneira mais clara que ficar para ti. São aproximações entre moléculas, são interações entre moléculas. E aí vem uma outra coisa que está subentendido aí. Só quem pode fazer isso é quem justamente é constituído por molécula. Então tu não vai ter o sal de cozinha fazendo interação intermolecular. Tu não vai ter o ferro metálico fazendo interação intermolecular, porque essas substâncias não são formadas por moléculas. Então, quando ferve a água, vamos entender do ponto de vista bem prático assim. Quando ferve a água, tá? Então, a água está fervendo como? A água não vai deixar de ser água. Então, as moléculas de água estão próximas, estão no estado líquido, mais ou menos próximo, com alguma fluidez. Quando eu aqueço, aumenta a agitação, essas moléculas passam a se afastar. Perfeito? Então, as moléculas se afastam. Então, esse afastamento ocorre por quê? Por ruptura de interações intermoleculares. Então, por ruptura dessas forças de aproximação. E essas forças de aproximação são as interações intermoleculares. Então é isso que a gente que é o nosso objeto de estudo hoje, certo? Então, primeira coisa, só vai fazer interação intermolecular quando eu tiver molécula. Então, ocorre a ligação covalente, compartilhamento, forma a estrutura mínima que é a molécula. Essa molécula de forma isolada não é substância. Essa molécula vai se aproximar de outras moléculas por interação intermolecular, tá? A substância iônica e a substância metálica são formadas diretamente por ligação. Então, por isso que a substância iônica e a substância metálica vão ter o quê? Vão ter constantes físicas. Deixa eu só mexer aqui.
vão ter constantes físicas maiores, certo? Vão ter constantes físicas maiores, certo? Então, observe o seguinte, bom, vamos entender a molécula de água, tá? Então, eu tenho hidrogênio ligado com oxigênio ligado com outro hidrogênio, formei a molécula de água. Agora, essas moléculas de água, elas vão se aproximar entre si para formar a substância água. Ah, Adriano, mas vai existir interação entre as moléculas de água no estado gasoso? Sim, vai existir no estado de vapor, mas o número é menor, a intensidade é menor do que no estado líquido, que no estado sólido. Então, aquela que a gente estuda quando fala em sistemas materiais de estado físico, tá? Se eu estiver trabalhando com molécula, né? Então, o estado físico de uma substância molecular depende das interações intermoleculares. Vamos pensar uma coisa assim, ó. Quando eu tenho uma reação de combustão, saca a reação de combustão? Vamos pegar uma substância simples, metano. Metano CH4, então CH4 mais 2CO2, dando CO2 mais água, certo? Então isso é uma reação química de combustão total ou completa do metano, principal constituinte do gás natural veicular, certo? Então isso é uma reação em que está havendo a quebra de ligações no reagente e formando ligações no produto, perfeito? Isso envolve ligação química, isso envolve as ligações covalentes. Quando eu tenho, por exemplo, a água está vaporizando, está indo de água líquida para água a vapor. Isso é o quê? Isso eu estou afastando as moléculas. Se eu estou afastando as moléculas, o que eu estou fazendo agora? Eu estou justamente quebrando interações, rompendo interações intermoleculares, certo? Então, a reação química depende das ligações químicas, a interação intermolecular depende do quê? A interação intermolecular depende da aproximação entre as moléculas. Então, o fenômeno físico, que é a mudança de estado, é por ruptura ou por formação de interação intermolecular. Então, quando eu vaporizo a água, né, quando eu vaporizo a água, eu estou afastando as moléculas de água, certo? Eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo as interações por ligações de hidrogênio, que já vai ver agora, tá? E não estou quebrando ligação covalente. Primeira coisa é isso. Então, as interações intermoleculares são responsáveis pelo estado físico das, certo? Então, as mudanças de estado, né, das substâncias moleculares são devidas às interações intermoleculares. Perfeito? Primeira coisa é isso. Só pode fazer interação intermolecular aquilo que é molécula. Sódio metálico não faz interação intermolecular. Sal de cozinha NaCl, cloreto de sódio, não faz interação intermolecular. Perfeito? A partir disso, a partir dessa ideia, quais são os tipos de interações intermoleculares que nós vamos ter? Agora você pensar o seguinte, interação intermolecular é a interação entre moléculas. Tá? Vamos pensar que eu tenho uma molécula polar. Uma molécula polar tem polos. Se eu tenho uma molécula polar que tem polos, agora fica tranquilo da gente entender o que vai acontecer. Eu tenho um polo positivo de uma se aproximando de um polo negativo de outra. Imagina aí. Imagina, por exemplo, a molécula do HCl, ácido clorídrico. Sempre lembrando, quem é que vai ser o polo positivo? O cara menos eletronegativo. Quem é que vai ser o polo negativo? O cara mais eletronegativo. Certo? Então, imagina. Como é que vai ocorrer essa aproximação? O cloro, que é mais eletronegativo de uma molécula, vai se aproximar do hidrogênio, que é menos eletronegativo de outra molécula. Então, ocorre uma aproximação entre o polo positivo de uma e o polo negativo de outra. Certo? Então, essa molécula, por ser polar, tá? Ela já vai ter polos, então eu vou juntar polos. Então, eu tenho dois polos, um positivo e um negativo. Então, essa interação que vai trabalhar efetivamente com moléculas polares, ela vai ter o nome para nós agora de dipolo. Por que dipolo? Dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Dipolo permanente, porque já é uma molécula polar, ou também chamada de dipolo-dipolo, porque eu tenho uma molécula polar se aproximando de outra molécula polar, ou seja, uma molécula que tem dois polos se aproximando de outras moléculas que também têm dois polos, dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Perfeito? Tá? Ainda convém lembrar para nós,
Exemplos: HCl, né, ácido clorídrico, H2S, ácido sulfídrico, aldeídos, cetonas, certo? Então, são exemplos de substâncias que são formadas por interações intermoleculares do tipo de polo permanente, envolvendo ainda moléculas. Até agora, tranquilo para todo mundo? Digam sim aí, então. Digam sim. Quem está rolando até agora tá numa boa, né? O pessoal que tá, então tá. Qualquer dúvida aí, vocês escrevam aí, mandem pergunta, né? Qualquer dúvida vocês mandem para nós aqui, tá? Então vamos lá. A intenção é essa justamente. Isso aqui é mais um bate-papo, um plantão do que propriamente outra coisa. Então olha aqui, ó. Então vamos lá. Então moléculas polares de polo permanente, também chamado de dipolo de polo. Perfeito? Agora existe um caso de moléculas polares que é muito extremo. Então eu tenho um cara mas muito eletronegativo, isso nós já vimos, em sala de aula presencial, né, as propriedades periódicas. Então nós temos o quê? Nós temos 3 caras mais eletronegativos, quem são? Vamos lembrar: flúor, oxigênio e nitrogênio, perfeito? Então aquele FON, né? O flúor é o mais eletronegativo, depois o oxigênio, depois o nitrogênio. Perfeito? Então eu vou ter agora a formação de uma ligação covalente ou molecular, formação de molécula. Ligação covalente sempre vai ter que ser entre quem? Entre ametais, por compartilhamento. Então eu tenho que ter uma grande diferença de eletronegatividade nesse caso. Então quem é o cara dos ametais que tem a menor eletronegatividade? É o hidrogênio. Então o que vai acontecer? Quando eu tiver o hidrogênio de uma molécula se aproximando do flúor, oxigênio ou nitrogênio de uma outra molécula, eu tenho uma molécula muito, mas muito polar. E na formação da substância, a partir da aproximação dessas moléculas assim, nós temos um nome específico, que é chamado interações intermoleculares por ligação de hidrogênio, por ligações de hidrogênio, como que antigamente nós chamávamos de pontes de hidrogênio, certo? Então, hidrogênio de uma molécula se aproxima de flúor, oxigênio ou nitrogênio de outra molécula. Então, um exemplo clássico para nós, a água. Então, o hidrogênio de uma molécula vai se aproximar do oxigênio de outra molécula, certo? Então, o polo positivo de uma se aproxima do polo negativo de outra. Então, vem aquela ideia. Quando a água vaporiza, que eu havia falado no início, né? Quando a água vaporiza, o que acontece? Só pensa nisso. Não são as ligações covalentes, né? As ligações dentro da molécula, na formação da molécula, que vão ser quebradas. O que é quebrado agora são as interações intermoleculares, do tipo ligações de hidrogênio, que eu tenho. Então, no momento que as ligações de hidrogênio, interações por tipo ligações de hidrogênio, são quebradas, essas moléculas se afastam, aí ocorre a mudança de estado, a água vai vaporizando. E aí vamos pensar o seguinte, ó, a água na forma de vapor é a substância. Se a água na forma de vapor é substância, o que vai acabar acontecendo agora? Existem interações por ligações de hidrogênio na água na forma de vapor, só que são menores em intensidade e em número do que as ligações de hidrogênio ocorrentes na água líquida e do que as ligações de hidrogênio ocorrentes na água na forma sólida, certo? Então é importante estabelecer essa relação para nós. Então, ó, nós vimos 2 tipos de interações. Então eu tenho as interações entre moléculas polares, certo? HCl, H2S, HBr, aldeídos, cetonas, certo? Então essas substâncias formam, né? Essas moléculas se aproximam, formam as substâncias a partir de interações intermoleculares do tipo de polo permanente ou de polo, certo? Já outras moléculas polares, né, em que vai haver aproximação entre hidrogênio de uma com flúor, oxigênio ou nitrogênio de outra, vai dar origem a um tipo de interação que nós chamamos de interações por ligações de hidrogênio ou por pontes de hidrogênio. Então, água, amônia NH3, certo? Ácido fluorídrico, HF, fluoreto de hidrogênio, certo?
Aí nós temos algumas funções, orgânicas, tipo álcool, né? E aí vamos revisadinha de orgânica, álcool radical com H, né? Lembra-se, vocês têm que estar sempre ligados, é uma coisa que eu disse, né? Eu sempre digo para vocês que vocês têm que saber fazer a função orgânica. Então, isso é uma coisa que eu aconselho para vocês fazerem agora, não esperar a professora Vera ir adiante. Vocês vão indo, montam uma tabela de função orgânica, isso aí é fundamental. Tu tem ali aquela situação, um terço da prova, ou quase um terço da prova na URGS é mais do que um terço no Enem. Então, de alguma forma vai ter identificação, vai ter aquela situação de saber identificar a função orgânica. Então você tem que saber, então, álcool radical com OH, tem OH, né? Então tem OH, faz ligação de hidrogênio com outra molécula semelhante, tá? Outra coisa, OH ainda, fenol, OH ligado a radical aromático. Lembra que o radical a gente chama de radical arila? O que é o radical arila? Quando a valência livre está diretamente no anel aromático, tá? Quando eu tenho ainda ácido carboxílico, quando eu tenho as aminas, né? E cuidar a amina primária, secundária, terciária, e quando eu tenho as amidas, cuidar quando eu tenho amida não substituída, amida monossubstituída e amida dissubstituída. Certo? A ideia toda dentro das funções orgânicas para fazer ligação de hidrogênio é TOH ou TNH. É TOH ou TNH. Certo? Então, sempre é importante isso. E eu tenho, exemplificando para nós, assim, ó, a importância das ligações de hidrogênio, né? A importância das ligações de hidrogênio. Lembrar que a água é uma das substâncias mais anômalas que se conhece, né? Uma das substâncias mais anômalas que se conhece. Então a água tem várias anomalias, entre elas o que se destaca, o que é? A dilatação anômala da água, né? Então a dilatação anômala da água entre 0 e 4 graus se deve justamente às ligações de hidrogênio. A gente pode explicitar aí algumas coisas, tá? Algumas coisas bem claras, assim, que já caiu em prova diversas vezes, URGS, né? Diversas vezes. Quando a gente, por exemplo, a gente pega um copo de água, né? Água líquida, e coloca gelo. O que acontece? O gelo flutua. Por quê? Justamente por causa das ligações de hidrogênio. O que acontece? A água no estado líquido, né? Eu tenho o quê? Eu tenho uma estrutura mais desorganizada, mais fluida. Certo? Então ocupa exatamente um volume menor. Quando agora eu coloco, essas moléculas se aproximam, né? Ou seja, elas formam uma estrutura sólida, começam a ocupar um volume maior. Se eu tenho a mesma massa de água com volume maior, né? A densidade vai diminuir, concorda comigo? Densidade é massa por volume. Então, se a densidade é massa por volume, se mantém a massa, aumenta o volume, diminui a densidade. Isso vai explicar do gelo sólido, da água sólida, o gelo, ser menos denso que a água líquida. Por isso que o gelo vai flutuar na água líquida, certo? Isso é explicação devido a quê? Devido às interações por ligações de hidrogênio. Uma outra constatação importante disso, foi de novo? Que coisa, né? Que coisa essa internet. Tá, caiu aqui. Então, olha aqui, ó. Voltando, então. Tá? Então, observa o seguinte. Tá? A gente nos cobra impostos de primeiro mundo, usando uma internet de quinto mundo. Aí é difícil, né? Caralho, velho. É complicado. Mas vamos lá. Vamos seguindo, tá? Então, observa o seguinte, como eu estava falando para vocês. Então, quando tu tem por que diminui a densidade? Por que diminui a densidade no estado sólido? A molécula de água, nós vimos na última aula, na aula que eu falei, na penúltima, nosso primeiro encontro que a gente falou em geometria, tá? Eu falei que a molécula de água é uma molécula angular, certo? É uma molécula angular. Então, ela é de forma isolada e angular. Quando ocorre a aproximação entre as moléculas de água, entre essas moléculas angulares de água, elas formam uma estrutura hexagonal. Eu não estou dizendo que a molécula de água passa a ser hexagonal, até porque ela não tem como ser hexagonal, porque ela tem 3 átomos só. O hexágono tem que ter no mínimo 6 átomos, entendeu? Então ela passa a formar, uma molécula angular se aproxima aqui, de outra aqui, de outra aqui, de outra
aqui, e entre elas formam uma estrutura hexagonal. Então passa a ocupar um espaço maior, um volume maior. Se aumenta o volume, automaticamente com a mesma massa diminui a densidade, certo? Então por isso que a água no estado sólido ela é mais densa que a água no estado líquido. Uma outra coisa para vocês que explica isso, né? Por que extravar, quando vocês botam uma bebida com gás dentro do congelador e esquece? Quem é que já não fez essa bosta, né? Certamente, né? Bota uma bebida com gás, uma cerveja, um refrigerante, uma champanhota, tá? Bota ali, esquece no congelador, o que acontece? Estoura. Por que estoura? Ah, por causa do CO2? Não, não é exatamente isso. Toda bebida é uma solução. Ou alguma coisa que tenha água, que tenha líquido. Quando atinge, né, a temperatura que vai congelar, ocorre esse processo, ou seja, passa de líquido para sólido. Passou de líquido para sólido, as moléculas de água que eu tenho naquela bebida, elas passam a ocupar um volume maior. Se elas passam a ocupar um volume maior, o que elas fazem agora? Elas vão empurrar aquilo que tem gás. O que é o gás? É o CO2. Então simplesmente faz com que rompa o lacre. O CO2 vai simplesmente empurrar e vai romper o lacre, vai romper a embalagem, vai romper o vasilhame. É isso que ocorre. Mas por causa das interações intermoleculares que são estabelecidas, né, que são aumentadas, né, entre as moléculas de água. Certo? Então, primeiro tipo de interação intermolecular, entre moléculas polares, eu tenho dipolo permanente, ou dipolo-dipolo. Segundo caso, ligações de hidrogênio. Tá? Então, lembrando que eu tenho aí o que? Eu tenho água, ácido fluorídrico, amônia, álcool, fenol, tá? Ácido carboxílico, as aminas, né? Amina primária e secundária, e as amidas não substituídas e monossubstituídas. Sempre é importante revisar isso aí, tá? Outro detalhe bem importante para nós, tá? É entender o que isso vai gerar. Por exemplo, por que o álcool é muito solúvel com a água? Porque ambos fazem interações intermoleculares por ligações de hidrogênio. Então, tu aumenta a solubilidade, certo? Então, tu consegue colocar uma situação, álcool que eu digo é etanol, né? Agora, se eu pegar um álcool grande, um álcool numa cadeia grande, tá? Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho radical OH. Esse radical, estão lembrando da estrutura orgânica? Digam sim aí. Sim ou não? Respondam. Beleza. Então eu tenho radical, metil, etil, propil, butil e assim por diante, tá? Esse radical só tem carbono e hidrogênio. Se ele só tem carbono e hidrogênio, segundo nós vimos na aula anterior, esse radical vai ser apolar, certo? O OH que eu tenho do álcool é que me dá a polaridade. Certo? Então a gente diz, o álcool é polar. Depende do tamanho, então isso é uma questão mais para todos, mas para o Enem fundamentalmente, né? O Enem quer que tu entenda a hidrossolubilidade e lipossolubilidade. E aí vem uma outra situação. O álcool ele é o quê? O álcool ele é uma molécula anfifílica, certo? Ele é uma molécula anfifílica. O que é ser anfifílico? Ele tem solubilidade, ele tem filia, tem afinidade, né? Por apolar, que é o R, o radical, e ele tem afinidade por água, por causa do OH. Então, aquela ideia que se diz assim, eu posso batizar a gasolina, já ouviu essa expressão? Hoje até não se usa muito, mas pergunta para o teu pai, pergunta para tua mãe, né? Que ele vai falar, se falava muito em batizar a gasolina antigamente. O que é batizar a gasolina? Para botar água. Mas como é que dá para botar água? Bom, a gasolina é petróleo, tá? Petróleo é uma mistura fundamentalmente de hidrocarbonetos, alcanos. Só tem carbono, hidrogênio e apolar. Só que o álcool, ele tem o radical e o radical vai ser apolar. O álcool eu falo é etanol, tá? Então esse radical, esse Rzinho do etanol, se solubiliza com quem? Com a cadeia orgânica do alcano. Me sobrou o OH do álcool, não sobrou? Esse OH agora vai poder solubilizar na água. Então o álcool ele é anfifílico. O sabão é anfifílico. Certo? Então por que é anfifílico? Porque eu tenho radical orgânico, né? E eu tenho um grupo muito polar. No caso do sabão eu tenho uma parte iônica ali. Certo? Então é importante estabelecer que a solubilidade do álcool em água, a solubilidade do ácido acético, do ácido etanóico com água, se dá pelas interações intermoleculares por ligações de hidrogênio, por serem grupos polares.
Lógico, quanto mais polar for, mais solúvel em água vai ser. Então, quando tu vai aumentando o tamanho da cadeia, o que acontece agora, meus amores? Vai aumentando o tamanho da cadeia e vai aumentando a parte apolar. Galerinha, pensa o seguinte, vai aumentando a parte apolar, o que acontece? Vai ficando menos solúvel em água. Então, vai aumentando a lipossolubilidade e vai diminuindo a hidrossolubilidade. Certo? Então, isso é uma questão importante para nós ali em relação ao Enem, mas a gente vai trabalhar mais em sala de aula. Certo? E todas as provas do Enem tem questão de solubilidade do ponto de vista prático, envolvendo ciência da natureza. Isso aí está junto conosco, né? E junto com a biologia ali direto, certo? A lipoproteica, certo? Então isso são coisas importantes. Dois comportamentos, isso, né? Dois comportamentos, ela é anfifílica, então ela tem dupla afinidade, né? Filia vem de afinidade. Tá? Então, filia vem de afinidade. Então, ele é anfifílico, tem afinidade dupla, afinidade por uma extremidade apolar e por uma extremidade polar. Tá, amados? Depois, quando vocês forem falar sobre saponificação, sobre sabão, que é uma coisa bem importante, a gente até mostra na aula para vocês, porque essa aula, com certeza, eu vou dar essa aula para vocês, e a gente fala. Ali a pergunta da Nicole. Quanto mais polar, mais solúvel em água, ou menos, mais solúvel em água. Mais polar a água é a substância, uma das substâncias mais polares que se conhece. O exemplo de substância polar para nós é água. Então, quanto mais polar essa estrutura for, mais solúvel em água vai ser. Tá? Então, lembra, por exemplo, o sabão. Lembra da estrutura do sabão? O sabão tem o radical orgânico, né? Porque ele vem da gordura, né? Vem do lipídio, uma cadeia bem grande, né? Ele vem da gordura, né? E tem uma extremidade que é iônica. O sabão, ele é um sal orgânico. Então eu tenho uma extremidade iônica e eu tenho uma extremidade que só tem cadeia carbônica grande, então ela é apolar. Então essa extremidade que tem o radical, tá? Essa extremidade ela é apolar. Ela é lipossolúvel, certo? Essa extremidade que é iônica, ela é hidrossolúvel. Então por isso que o sabão tem o quê? Tem comportamento duplo. O sabão, ele é anfifílico. Uma extremidade dele é lipossolúvel e hidrofóbico, e a outra extremidade é hidrossolúvel e lipofóbico. Foi muito ou foi legal? Entendeu? Sim ou não? Respondam. Ficou claro? Beleza. Qualquer coisa, pergunta aí. Tá? Lembra que isso aqui é mais para nós um bate-papo que qualquer outra coisa. Certo? E o terceiro tipo de interação que nós temos é a interação entre moléculas apolares. Bom, entre moléculas polares é uma barbada entender. Entre moléculas polares é uma barbadaça entender, né? Claro que sim. Eu tenho polo positivo de uma se aproxima do polo negativo de outro. Show, tranquilo. Mas entre moléculas apolares, como é que eu formo a substância do O2? Como é que eu formo a substância do N2? Como é que eu formo o hidrocarboneto como substância? Eu falei para vocês que molécula isolada não é substância. Então vamos imaginar o seguinte, ó, na molécula do O2, eu tenho um átomo de oxigênio, é virtual isso aqui agora, um Ozinho aqui e um outro Ozinho aqui, tá? Então aqui eu tenho dois Ozinhos. Como é que eles vão se ligar? Então eles fazem compartilhamento. Compartilhamento como? De dois pares de elétrons, tá? Então esse compartilhamento já é uma ligação apolar, certo? É uma ligação apolar, porque eu tenho átomos iguais. Vamos imaginar que num determinado momento, nesse compartilhamento, os dois pares de elétrons estejam o quê? Estejam mais perto de um dos átomos. Então, nesse momento, existe um átomo de oxigênio mais negativo que o outro átomo de oxigênio. A gente não chega a formar um polo, então a gente diz na química que ocorre uma possível polarizabilidade. Vai enrolar minha língua, já é enrolada, né? Assim vai ficar pior, tá? Então o que vai acontecer? Existe uma polarizabilidade, ou seja, a tendência de um dos átomos de oxigênio fica mais negativo que o outro. Então, nesse momento, didaticamente, né, para a gente tentar entender mais facilmente, se diz que esse cara, que os dois pares de elétrons compartilhados estão mais perto dele, ele nesse momento ele está se comportando como se fosse um polo negativo, e o outro átomo de oxigênio vai estar se comportando como se fosse um polo positivo. Então, nesse momento, eu vou aproximar o polo positivo de um
teoricamente positivo, né, de um, vou aproximar do polo negativo de outro. Mas vocês podem perceber que esses polos não existem, a gente está criando esse polo, está se criando esse polo. Então esse polo ele não é permanente, não existe polo positivo e polo negativo. Momentaneamente vai existir um polo positivo e vai existir um polo negativo. Então, essa interação que vai apresentar esse polo temporário de uma negativo com um polo temporário positivo de outra, né, que vai haver essa polarizabilidade por indução eletromagnética e elétrica, o que a gente chama isso aqui? A gente chama de uma interação intermolecular do tipo de polo temporário, formou temporariamente de polo temporário, de polo instantâneo, porque é muito rápido, de polo induzido, porque uma induz a outra, também chamada de forças de London, tá? Forças de London. Então, ó, essa interação aí entre moléculas apolares, de polo induzido, de polo instantâneo, de polo temporário, né? E forças de London. Então, exemplo, qualquer molécula que seja apolar, O2, N2, Cl2, hidrocarbonetos, certo? Qualquer molécula apolar faz por dipolo temporário sua interação para formar a substância. Perfeito? Então, dipolo temporário, dipolo induzido, dipolo instantâneo. A minha cadela caminhando embaixo dos meus pés aqui, mas vamos lá. Dipolo temporário, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Força de London. Certo? O2, N2, Cl2, CO2, CS2. Hidrocarbonetos. Certo? Então, isso se explica a formação dessas substâncias. Perfeito? Adriano, eu sempre aprendi que tinha uma tal de forças de Van der Waals. Então, vamos lá. O que são forças de Van der Waals? Força de Van der Waals é qualquer dipolo, podendo ser permanente ou podendo ser induzido. Certo? Então, força de Van der Waals é qualquer dipolo. É qualquer dipolo. Eu posso ter dipolo permanente ou dipolo temporário se força de Van der Waals. Então, a força de London é um tipo de força de Van der Waals. Tá? Importante isso. Uma outra coisa importante para nós é em relação à força dessas interações. A força dessas interações. Então, vamos lá. Ó. As interações, qual é a interação mais forte? Aquela que é a maior, as moléculas são mais polares. Então, a maior diferença de eletronegatividade. Então, a ligação de hidrogênio é uma interação mais forte que a dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, que vai ser mais forte que a dipolo temporário. Isso explica, por exemplo, a água tem ponto de ebulição maior do que o HCl, por exemplo. Por quê? Porque a água faz ligação de hidrogênio e o HCl faz dipolo permanente. Entendeu a situação aí? Então é muito importante que a gente trabalhe com essa linha de raciocínio. Ó. Então eu tenho ligação de hidrogênio, são interações mais fortes que dipolo permanente, que são interações mais fortes que dipolo temporário. Perfeito? Um outro tipo de interação aí para nós, né, bem importante, principalmente, se bem que hoje não, já caiu na URGS, mas o Enem pedia mais, mas a URGS também está pedindo bastante isso, é uma linha de raciocínio, assim, ó. Vamos pensar uma coisa. Quando vocês vão fazer massa em casa. Quem é metido a cozinheiro, e eu sou metido a cozinheiro, tá? Gosta de fazer massa, é bom massa, né? Ademais com essa quarentena, a massa aqui em casa é 3 vezes a semana. Vou terminar a quarentena, mais ou menos, ela tem um objetivo de quarentena. Vou terminar a quarentena com 100 quilos. Então, observe o seguinte, ó. Quando a gente coloca fazer massa, é muito comum as pessoas colocarem sal direto na água da massa. Qual é a intenção disso? É fazer a massa ficar salgada. Não, é fazer o quê? É aumentar o ponto de ebulição da água que vai ferver. É uma simulação, por exemplo, da panela de pressão. Mas qual é a intenção de aumentar o ponto de ebulição? Porque o que acontece? A massa ela deve ser comida al dente, não é essa a expressão quem gosta de cozinha aí? Não é isso que é a expressão que a gente diz? Ela não pode estar desmanchada, ela não pode grudar. Então, por que a massa gruda? Por que a sêmula gruda ali? Porque justamente a água fica o quê? Ela fica muito tempo exposta a uma água quente. Então, se por acaso essa água atingir o ponto de fervura, o ponto de ebulição dela, a uma temperatura maior, o tempo que tu vai precisar ficar com a massa, com a massa ali em contato com essa água quente é menor.
Então, por que ocorre quando eu colocar sal na água da massa, tá? Sal na água, ela vai ferver a uma temperatura maior. Isso aí é efeito coligativo, né? Nós chamamos isso de ebuliometria, efeito ebuliométrico. Mas por que isso ocorre? Por uma situação muito clara. O sal de cozinha, a gente vai partir da ideia que o sal de cozinha é o cloreto de sódio, certo? NaCl. Então, o NaCl é metal com metal, composto iônico. Composto iônico, quando colocado em água, ele faz que processo? Ele faz um processo chamado de dissociação iônica. Perfeito? Dissociação iônica. Certo? Essa dissociação iônica forma os íons. Esses íons, eles vão se solubilizar, vão se aproximar de uma molécula polar. Então eu passo a ter a formação aí de uma interação íon-dipolo. Certo? Então íon, Na+, e Cl- com um dipolo que é a molécula polar, que é a água. Então a forma da dissociação iônica, o que a gente chama de solvatação dos íons, se deve agora o quê? A formação de uma interação chamada íon-dipolo. E essa interação íon-dipolo é mais forte que as interações intermoleculares. Por isso que a água, né? A água, não sendo água com sal, ela vai ferver a 100, e a água com sal, ela vai ferver a uma temperatura maior, justamente por causa de uma formação de uma interação maior. Então eu tenho que romper as interações íon-dipolo para que a água possa evaporar. Perfeito? Então, ó, a interação íon-dipolo, que não é intermolecular, é mais forte que a ligação de hidrogênio, que é intermolecular, que é mais forte que a dipolo permanente, que é intermolecular, que é mais forte que a dipolo temporário, que é intermolecular. Então, água com sal, ela ferve a uma temperatura maior do que a água, né, normal, e vai ferver a uma temperatura maior do que outras substâncias que não fazem ligação de hidrogênio. Perfeito, meus amores? Então, foi essa ideia toda desse momento aí, desse nosso encontro, né? Que a gente conseguisse trabalhar com essa ideia aí do que é interação intermolecular. Então, uma força de aproximação entre as moléculas. Quer ver uma coisinha? O senhor você deve ter ouvido na física já. Por que não existe gás ideal? Já ouviu essa expressão? Né? Sabe o que é gás ideal? Gás ideal seria alguém que respondesse completamente à teoria cinética dos gases, ou seja, as moléculas tivessem total liberdade. Se as moléculas tivessem total liberdade, elas seriam moléculas isoladas. Molécula isolada não é substância. Entendeu a ideia? Então eu não tenho um gás ideal, eu tenho um gás real, né? Um gás real, porque senão não seria substância, com interações intermoleculares atingidas, né? Estabelecidas, só que o número de interações é muito pequeno. Perfeito? Então, o dipolo, tanto que, dipolo temporário, a maior parte das moléculas que fazem dipolo temporário são gasosas. Não todas. A maior parte. Lembra que eu falei para vocês? Na química e no amor, olha a filosofia pura para vocês, terminando essa aula aí. Na química e no amor não existe sempre, não existe nunca. Então a maior parte das interações, né, a maior parte das substâncias que fazem interações mais fracas, tipo dipolo temporário, O2, N2, Cl2, CO2, são o quê? São gases. Certo, meus amores? Eu estava olhando aí o relógio do computador aqui, eu tenho que sair. Foi um privilégio novo ter falado com vocês, né? Mantenha o foco, por favor, a gente está aí para tudo, tá? A gente está aí para isso, justamente, tá? Então, qual a ligação? A pergunta da Nicole, qual a ligação que é mais forte? Interação intermolecular mais forte é a ligação de hidrogênio, tá? Mas a interação, né, que eu tenho ali entre um íon e uma molécula polar, por exemplo, o sal com água, então eu vou ter NaCl, que é uma substância iônica, que quando dissociar vai formar íons com a água, que é uma molécula polar. Esse tipo de interação que não é intermolecular é chamada de interação íon-dipolo, certo? Então a interação íon-dipolo é mais forte que a interação por ligações de hidrogênio. Foi, Nicole, entendeu? Então a interação, responde sim ou não, por favor, tá? A interação íon-dipolo é mais forte que ligação de hidrogênio. Perfeito, meus amores? Perfeito, então até amanhã. Amanhã estamos aqui de novo, né? Nesse mesmo... Não, amanhã no horário mais tarde. Certo, meus amores? Então qualquer coisa, prendam o berro aí, por favor, tá? Certo? Valeu, beijos, até amanhã.